Isso aí, vamos lá, vamos iniciar. Com certeza vai surgir mais gente aí e let's go. Bom, então qual que é, pessoal, aí o nosso tema de hoje? Nós vamos falar sobre rotina, tá? Então, o objetivo dessa live de hoje é ajudar você a desenvolver a rotina, caso você já tenha, a melhorar a sua rotina, ou caso você não tenha ainda uma rotina para sua dança, você criar do zero, tá? Uma coisa que é muito importante é nós sabermos o porquê que ter uma rotina vai nos ajudar, certo? Então esse que é o nosso início aqui da live. Eu vou colocar aqui algumas considerações que vão fazer você entender a importância de ter uma rotina, tá? É gritante, é muito grande a diferença de quem tem uma rotina para a própria dança e de quem deixa rolar, né? Eu até coloquei uma enquete aí nesses dias anteriores, ontem, né? Foi ontem, se eu não me engano, e eu pedi para uma galera participar e falar se existe uma rotina para a sua dança ou se a pessoa deixa e vai usando aos poucos, vai fazendo o que dá, né? E muitos falaram que não tem uma rotina, né? E outros falaram que se pudesse, teria uma rotina ou praticaria mais a dança através de uma rotina, certo? Então a ideia é justamente a gente criar essa estratégia. Bora lá. Bom, por quê? Para a gente poder começar então a live, eu quero colocar aqui três porquês, certo? Então aquela coisa, Sonic, por que é importante ter uma rotina para a nossa dança? Qual que é o objetivo disso? Eu vou colocar aqui. Vamos começar. Motivo número 1. Vamos lá, hein? Em 5 segundos vai surgir aqui nos comentários qual é a importância de você ter essa rotina, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, preparou? 3, 2, 1 e bora lá. Tá aqui, galera. Por que é importante você ter uma rotina? Detalhe número 1 para você anotar. Quando você tem uma rotina, o controle é seu. Entende? Então, como eu falei no começo, é muito diferente alguém que tem uma rotina para a própria dança e quem deixa fluir, né? Por quê? Quem deixa fluir e, por exemplo, não tem um dia certo, um horário certo para fazer alguma coisa, a tendência é perder o controle com o tempo. Ou seja, a pessoa pode até ter um dia ou dois para praticar a dança, ou fazer alguma aula, ou fazer alguma coisa durante a semana. Porém, com o passar do tempo, esse dia e horário tem uma tendência a não estar mais no controle da pessoa, certo? Porque a rotina não foi estabelecida, certo? Então anota bem isso aí. Quando você estabelece uma rotina de treino, uma rotina para aulas, uma rotina para estudo da sua dança, uma rotina para ouvir falar da sua dança, o que acontece? Você traz o controle para você, certo? O que não acontece quando essa rotina não está estabelecida. Então, digamos assim, que eu vou lá, né? Eu falo assim, eu vou treinar um dia por semana, né? Mas eu não tenho qual dia que é o horário, é um dia por semana, mas eu não estabeleço qual que é esse dia. Fica tudo muito mais difícil, entende? Então, se você quer melhorar, se você quer evoluir a sua dança, coloque isso na sua mente. Ter uma rotina vai trazer o controle para as suas mãos e você não corre o risco de perder esse controle e nem de não fazer nada para a sua evolução, entende? Então esse que é o objetivo. Vamos ver quem está chegando por aqui. Boa noite, galera. Felipe, Camille, o Celso Augusto, a Thali e o Brix estão por aqui. Boa noite, pessoal. Certo? Vamos lá. Continuando então, deixa eu beber uma água aqui. Felipe falou aqui, boa noite, professor. Boa noite, mano. É nóis. Bom, o primeiro eu coloquei para poder, né, incentivar vocês a participarem e agora eu quero que vocês me ajudem aqui, hein? Coloquem aqui nos comentários o número 2. Bora lá, hein? Número 1 já foi. Segundo porquê, tá? Segundo detalhe do motivo que é para você ter uma rotina. Por que ter uma rotina te ajuda? Escreve aí para mim, por favor, o seguinte. Vamos lá. Escreve as seguintes palavras para mim. Entender, tá? Então, detalhe número 2 é entender a evolução. Beleza? Quem puder vai escrevendo aí para mim, por favor. O detalhe número 2, o porquê número 2 de se ter uma rotina na dança. Por que tem que ter? Número 2, para entender a evolução. E eu vou explicar como que isso se relaciona. O que ter uma rotina conduz a entender a evolução. Vai escrevendo aí para mim, pessoal. Número 2, entender a evolução. O que acontece? É como se fosse, por exemplo, numa academia, né? Para quem às vezes não acompanhou, obrigado, Felipe, por escrever, valeu, galera. Para quem às vezes não acompanha um pouco há mais tempo o que eu tenho feito, eu também sou personal trainer, né? Eu sou formado em educação física e eu treino pessoas, né? Então,
Os motivos do treino, eles podem ser vários. Podem ser, por exemplo, o emagrecimento, pode ser o ganho de massa muscular, pode ser a prevenção de lesões, pode ser a recuperação de uma lesão, beleza. E o que acontece? Eu só consigo medir a evolução de uma pessoa, entender o quanto ela está evoluindo, se a rotina estiver acontecendo. Porque, por exemplo, se uma pessoa vai lá, treina comigo, né? Vai lá, treinou hoje. Vamos lá, hoje é quarta-feira. E ela faltou depois 2 semanas. O que acontece? Eu não vou poder, por exemplo, aumentar a carga dela em algum exercício. Por exemplo, né, rosca direta aqui para o bíceps. Eu não vou conseguir aumentar. Por quê? Porque ela ficou 2 semanas sem fazer parte do processo. Ela treinou um dia e depois de 2 semanas ela voltou. Ela não criou uma rotina. Olha só o que a falta de rotina pode fazer. Com a nossa dança é igual. Eu trouxe um exemplo de fora para a gente poder entender o quanto é prejudicial não ter uma rotina. Mas agora vamos trazer para a dança. Olha que interessante. Quando a rotina não acontece, qual que é a consequência? Você tem dificuldade para medir, para avaliar a sua evolução. Porque vamos parar para pensar. Você treina hoje, depois só daqui a 2 semanas. Ou depois, às vezes, se o processo não está bem definido, daqui a 1 mês. O que acontece? Você não consegue comparar uma coisa com a outra. Não é verdade? Por exemplo, vamos colocar um processo mais simples de entender, que é mais claro em nosso meio, que é algo, vamos dizer assim, estabelecido. Coreografia, né? Uma coreografia, ela é feita, ela é montada para você apresentar em um dia ou mais dias. Beleza. Você precisa treinar a coreografia, que é o ensaio. O processo de treino da coreografia é um ensaio. Experimenta pegar uma coreografia e ficar 6 meses sem dançar ela nenhuma vez, para ver o que vai acontecer. Quem fez isso, escreve para mim se alguém já passou por isso. Pegou uma coreografia, mas ficou um longo período sem dançar. Escreve aí para mim se aconteceu. Comigo já. O que aconteceu? Eu esqueci a coreografia. Aê, muito bem. Detalhe, teve coreografia que eu montei, certo? E depois de ficar um longo tempo sem dançar, eu esqueci. Por que isso acontece, galera? Porque, principalmente quando nós falamos de movimento, né? Olha lá, a Letícia, obrigado Letícia, chegou por aqui agora há pouco, obrigado, viu? Também colaborou aqui, esquece tudo. Então, se acontecer isso com você, o que acontece? Não entenda que você é uma pessoa anormal, nem é estranho, nada a ver. É normal você esquecer alguma coisa, algum movimento, principalmente quando você fica muito tempo sem praticar. Agora, beleza, o que é o contrário de você não praticar por várias vezes na semana ou no mês? É você ter uma rotina. Se você ensaiar a coreografia uma vez por semana, que é pouco, mas está ensaiando, dificilmente você vai esquecer. Ou se você esquecer ali em 5 minutos ou 10 minutos relembrando, você vai lembrar facilmente. Agora, se você passar um longo período, você até pode lembrar, mas você vai ter que treinar novamente, você vai ter que ensaiar, você vai ter que trazer novamente o entendimento daqueles movimentos para o seu corpo, para os seus braços, para as suas pernas, ok? Então, isso nos faz lembrar que ter uma rotina é importante, porque não é só com coreografia que isso acontece, é também com outros processos corporais, sabe? Você nunca vai esquecer como é que você dança. Isso é uma coisa que nunca esquece, porque você teve um aprendizado, isso fica no seu corpo. Mas a condição daquela habilidade sua de dançar, ela vai se reduzindo, porque você não criou uma rotina, entende? Quer ver? Vamos usar exemplos aqui do que o pessoal escreveu. A Thalie falou que também sempre esquece. A Camille falou, nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu de eu montar a coreografia e esquecer em seguida. Comigo também. Isso às vezes acontece também, é claro, quando temos muita coisa na mente, né? Isso é verdade. Se, por exemplo, você tiver lá 7 dias da semana e você, desses 7, em 5 dias faz coisas diferentes com a sua dança. Vamos supor que você monte 5 coreografias. É comum você acabar esquecendo uma ou outra, porque foi muito processo parecido, mas a gente está falando de uma outra coisa. Agora, é normal, né, acontecer isso, mas a rotina ajuda muito. Então, galera, lembra, segundo lugar, por que você deve ter uma rotina? Para você fazer a sua evolução acontecer e você poder medir a evolução. Agora vamos lá. 3. Vamos lá, vamos continuar. Já foi 1, já foi 2, eu quero que vocês me ajudem aqui. Escreve o número 3 para fixar na sua mente. Qual é o número 3? Por que você deve ter uma rotina? Detalhe número 3, por que número 3 é o seguinte, escreve aí para mim. Certeza, são 3 palavras, tá? Certeza, vai escrevendo aí. Certeza da prática. Beleza? Então, detalhe número 3, certeza da prática.
Eu já vou explicar isso daí, vou beber uma água aqui. Então, detalhe número 3 do porquê é importante você ter uma rotina é esse, certeza da prática. Enquanto vocês vão escrevendo aí para me ajudar, pessoal, eu vou explicando. O que é isso, Sonic? Certeza da prática. Eu entendi às vezes o nome, o que quer dizer, mas me explica melhor o que isso tem a ver com a minha dança, né? O próprio nome já diz certeza de que a prática vai acontecer. Quando você estabelece uma rotina e ela é cumprida, é certeza que você não vai passar em branco. Uma semana ou 2 semanas, ou o que quer que seja maior o processo. Porque é certeza que vai acontecer. Quer ver um exemplo? Quando você faz uma aula com alguém, essa aula, muitas vezes, né, o processo mais comum é o quê? Semanal. Você faz uma aula uma vez por semana com um professor, né, ou até mais, depende do objetivo. Mas vamos supor que você faça a aula de hip hop dance, tá? Uma vez por semana. Você toda semana vai ter contato com a prática. Eventualmente pode ser que você falte? Sim, mas aconteceu imprevisto. Porém, o normal é você ter uma rotina semanal. Toda segunda-feira, às 20 horas, você vai lá e tem uma aula de hip hop dance. Ou toda sexta-feira, às 18 horas, você tem uma aula de balé clássico. E por aí vai. Ou seja, ter uma rotina te faz ter certeza de que a prática vai acontecer. Detalhe, sem depender de alguém. Por quê? Quando você faz aula com alguém, beleza, você tem um compromisso, então você vai ter que estar lá na escola de dança, ou hoje em dia, se você faz aula online, você vai ter que estar na sua casa, naquele horário, conectado à internet. Beleza. A aula vai acontecer, então você tem um compromisso com alguém, certo? Por isso que eu sempre indico aulas também. A aula também é uma forma de você ter compromisso, né? Por mais que você treine sozinho, a aula ajuda você a criar um compromisso. Porém, quando é para você fazer uma autodisciplina, né? A única certeza de que a prática pode acontecer é se a rotina estiver definida. Não importa quantos dias, 2, 1, 3, isso a gente vai falar daqui a pouco. Na segunda parte da live é como você faz a sua rotina. E aí eu vou falar sobre detalhes práticos, então fica aí até o final. Vai levar mais alguns minutos, mas vai ser muito importante para todos nós, para mim e para você. Então o que acontece? Quando você estabelece um dia, 2 dias, 3 ou por aí vai para a sua prática, é certeza que ela acontece, ok? Como isso vai ser feito é o que eu vou falar agora, mas tendo o dia e você não falhando, você vai praticar. E olha, é aquela velha história, tudo que você pratica evolui. Ou seja, independente do seu objetivo de evolução com a sua dança, seja evoluir o freestyle, evoluir a sua parte de raciocínio coreográfico, evoluir a sua habilidade de adquirir e pegar coreografias novas, ou você treinar alguma coisa específica da sua dança para você melhorar seu condicionamento físico, tudo isso só é certeza quando uma rotina está estabelecida. Então olha só o quanto é importante. Você precisa ter essa rotina, tá? Beleza, Sonic, entendi. Mas agora eu quero entender um outro detalhe, que é o quê? Eu tenho muita dificuldade, né? Quem nunca tem, né? Organização de tempo, muita coisa para fazer no dia, faz várias coisas que se relacionam com a dança ou não, tem várias atividades, tem pessoas que você tem compromisso, enfim. Isso é o dia a dia comum, né, da nossa geração. Todos nós temos muitas coisas para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou te entregar aqui 3 estratégias, tá? Para você aplicar e na sua mente isso te ajudar a estabelecer a sua rotina. Novamente, seja você alguém que já tem uma rotina com a dança ou você que não tem e quer começar a ter. Então foi como eu falei no começo aqui, por exemplo, Sonic, né? Meu caso é o seguinte, eu quero até ter uma rotina com a dança, mas eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, um monte de coisa me atrapalha. Como que eu começo? As estratégias vão ajudar. Ou então, o caso número 2, Sonic. Eu até tenho uma rotina, mas eu quero melhorar. Eu coloquei uma enquete ontem aqui, né, nos stories, e perguntei se, por exemplo, a pessoa, né, a pergunta foi a seguinte, se você tivesse a oportunidade de fazer a prática da sua dança mais vezes por semana, você faria? Muita gente colocou que sim. Nossa, o número foi absurdo, foi 90%, né? 90% das pessoas que responderam o questionário, foi bastante gente, colocariam a dança mais vezes na semana se pudessem. E o que impede a pessoa de colocar a dança mais vezes na semana, de praticar mais vezes na semana? É basicamente a rotina, porque alguma coisa ou está te atrapalhando, tá? Ou está faltando algo para te ajudar a completar essa rotina. Um dos dois.
e essas estratégias vão te ajudar, beleza? Deixa eu só ver os comentários aqui antes de falar, a parte 2 aqui da live, que são as estratégias, vamos ver aqui. Ó, a Camille deve ter falado de exemplo de um grupo dela, né? Ó, por isso que ensaiamos toda semana. Porém, a dedicação de praticar em casa acelera a evolução. Você falou tudo, perfeito, é exatamente isso. Se você ensaiar uma vez por semana, você vai melhorar o processo? Vai, uma vez por semana é melhor do que zero, ótimo. Só que se você praticar em casa, você vai acelerar muito mais a evolução. Você pelo menos dobrou a quantidade de antes, que era uma. Você mudou de uma para 2 vezes na semana. Olha só que interessante. É uma coisa simples? Mas ajuda muito na evolução. Em qualquer coisa na vida, mas estamos falando de dança e é real. Você treinar mais vezes na semana vai te trazer evolução. Beleza, pessoal? Então vamos lá, deixa eu só ver quem está aqui. Thali, Briggs, a Bruna, Felipe, Letícia, Thaís, Camille, Adriano, é nóis. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, coisas que vocês querem perguntar, podem colocar aqui nos comentários que eu vou deixar por escrito e no final eu pego um tempinho para responder as dúvidas. Beleza? Let's go! Então, vamos lá, a melhor parte da live, como fazer a rotina. Deixa eu beber uma água aqui. Vocês estão gostando, pessoal? Estão entendendo? Coloca aí um comentário, alguma coisa do que vocês estão conseguindo compreender da live e let's go. Bora para a parte prática. Vou pedir para vocês me ajudarem de novo, hein? Para você me ajudar colocando aqui por escrito. 3 estratégias. Vamos para número 1. Bora lá. Estratégia número 1 para você melhorar sua rotina. E, como até o título aqui diz, se você aplicar, a sua rotina vai mudar para sempre. Se você continuar aplicando essas 3 estratégias. Número 1. Coloca assim para mim. Escreve aqui. Motivo, são 2 palavras, tá? Motivo forte. Só essas 2. Motivo forte. E aí eu vou explicar o que significa essa primeira estratégia. Motivo forte. Beleza? E agora vamos lá. Vamos entender o que significa isso. O que significa a estratégia do motivo forte, né? Isso é uma coisa que, assim, ela não é exclusiva da dança, né? Eu estudo muito comportamento, né? Quem acompanha aqui já às vezes consegue perceber que eu gosto de estudar isso, né? Comportamento humano, mentalidade, né? Qual que é essa estratégia do motivo forte? Quanto mais forte for o seu motivo interno para dançar, mais fácil vai ser você estabelecer uma rotina. Sabia? Por quê? Quando o seu motivo é forte, você vence coisas que são simples da sua rotina diária, mas que te impedem de ter mais dias de prática. Por exemplo, quais são essas situações do dia a dia que te impedem? Preguiça. Quem aqui nunca teve preguiça? Eu tenho que confessar. Não é só você não, viu? Eu tenho preguiça sim, né? Só que essas estratégias eu aplico também, falo para os meus alunos e me ajudam demais. Preguiça, falta de tempo, falta de organização, que mais? Às vezes ansiedade para alguma coisa acontecer e você acaba atropelando suas tarefas. Aquela popular, né, um nome que é muito conhecido, que se chama procrastinação. Ah, eu deixo para depois o meu treino. Que mais? Vamos colocar mais um. Às vezes o motivo não é tão forte, tanto que o nome da estratégia é motivo forte. Às vezes seu motivo para ter uma rotina não é tão forte, a ponto de mover você na direção da rotina. Olha que doido isso. Ou seja, sempre tenha na sua mente e vai reforçando dia após dia qual é o motivo de você ter essa rotina. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho 2 motivos principais. Primeiro, né, eu sou um professor, né? Então, o fato de eu ser professor me coloca numa posição de referencial. Se eu for, né, um professor que não pratica, que não treina, que dá direção aos meus alunos, mas não fizer, eu não vou estar sendo referencial para eles. Ou seja, esse é um dos meus motivos fortes. Eu ter alunos que aprendem comigo me ajuda a sempre querer estar treinando, entende? É um motivo fortíssimo, porque eu sou um referencial para pessoas, certo? Só que o que acontece? Sonic, eu não sou professor, eu não sou líder, né? Qual motivo pode ser forte? Você tem que ver aquilo que, na primeira vez, no primeiro dia que você quis dançar, te fez querer aprender, te fez querer evoluir. Isso pode ter sido um motivo forte naquela época. E se você resgatar, isso vai te ajudar hoje também, para você poder estabelecer a rotina, que nós já vamos falar sobre mais detalhes. Mas tem um motivo bem forte e fortaleça ele todos os dias. Tenha contato com pessoas, com materiais, com estudos que vão deixar seu motivo fortíssimo, a ponto de você driblar as coisas simples que te impedem de ter a rotina, certo? Falando assim, é claro, pode parecer muito simples o que eu estou dizendo, mas olha, é um hábito, né?
Então você fazendo esse motivo ficar muito forte, dia após dia você vai vencer coisas simples que impedem a sua rotina ser estabelecida. Compreende? Certo? Então uma coisa que, pensando, ela é até simples, mas ela precisa de prática, tá? Então você vai fazer isso dia após dia. Você vai lembrar do seu motivo. Por que você dança? Essa pergunta ajuda muito. Por que você dança? Né? Ah, eu danço para mim. Ok, certo, mas por quê? Você dança para você dança para alguém, mas por quê? Vai respondendo isso, se for possível até anota no caderno, que isso vai fazer o motivo se fortalecer e com certeza vai te ajudar. Porque é aquela coisa, a motivação de cada um, ela surge quando existe alguma coisa que move ela para algum lugar. Então tenha um motivo forte. Beleza? Deixa eu ver que comentaram aqui. A Tari falou assim, precisa praticar mais, eu tenho que colocar meus treinos como propriedades, treino muito pouco. Legal, legal. Acredito que isso vai te ajudar muito, né? Então, olha, motivo, né? Poxa, eu tô cansado, mas eu sou exemplo para outras pessoas. Eu tô cansado, mas se eu não treinar, eu vou ficar do mesmo jeito que eu tô. Por exemplo, eu tô cansado, mas hoje eu tenho que fazer esse treino, porque senão na próxima semana eu não vou conseguir apresentar a coreografia melhor. Se direcione para um motivo, e isso vai te ajudar muito. Beleza, pessoal? Conseguiram compreender o número 1? Bora seguir. Vamos para o número 2. Let's go. Então, número 1, motivo forte. Me ajudem aí. Estratégia número 2, para você colocar aí sua rotina para funcionar com a dança. Número 2. Essa aqui é importante, essa aqui é muito prática. A primeira tinha a ver também com prática, mas era muito da mente, porque é motivo, motivação, se motivar, por aí vai. Segunda, anota aí, hein? São 3 palavras agora. Escolhe aí. Ó, o Briggs falou isso. Antes de prosseguir, só ler o comentário do Briggs. Ó. É aquela busca interior. O de dentro é mais importante que o motivo externo, mais valioso. Perfeito. Né? Exatamente. O motivo externo ajuda? Sim. Só que o interno, quando ele é bem trabalhado, vixe, ele te torna um foguete. Independente de qual estilo de dança você pratique. Muito valioso. Número 2. São 3 estratégias. 3 palavras. Estratégias são 3 também, mas agora estamos no número 2. Escreve para mim, por favor. 3 palavras que são as seguintes. Número 2 é não negociar horários. Já disse tudo, né? Mas escreve aí para fixar na sua mente, eu vou te ajudar. Não negociar horários. Essas 3 palavras. Número 2, estratégia número 2 é não negociar horários. Vai lá. Água, sempre se hidrata, hein, galera? Sonic, o que é isso? O que é essa estratégia de não negociar horários? Eu entendi, o nome é claro, mas me explica melhor. Não negociar horários é o quê? É você ter um tempo a sós ali com a sua dança. Assim, depende de qual prática você vai fazer. Vou usar um exemplo meu. Além das aulas que eu faço, né, eu faço aula ainda toda semana. Eu faço aula com pessoas, com profissionais da dança para eu poder me aprimorar. Mas eu tenho o meu tempo de prática, eu tenho os meus laboratórios, certo? Só que eu não negocio os meus horários. Ou seja, vamos supor, hoje é quarta-feira, né? Vamos usar o exemplo de hoje de novo, né? Você está aqui na live, mas eu comecei a live às 21 horas. Quarta-feira, às 21 horas. É o meu horário de prática. Vamos colocar você na situação. Quarta-feira, às 21 horas, é o seu horário de praticar. De treinar sua dança, de fazer um laboratório ou de ensaiar sua coreografia sozinho ou sozinho. Você não vai colocar nada no lugar desse horário. Isso é uma ferramenta, é um hábito muito forte e que dá muito resultado para você deixar a rotina acontecer. Como que você faz? Você começa com 1, certo? Poxa, Sonic, eu não tenho nenhuma rotina. Começa com um dia e um horário. Beleza, não negocia ele por nada. Pode chover, pode acontecer alguma coisa, pode ter atrasado. O máximo pode acontecer é você entrar atrasado, mas começa. É como se fosse o seu trabalho. Então, se é quarta-feira às 21, você vai começar seu treino quarta-feira às 21. Você não vai negociar o seu horário. Entende? Como eu falei no começo, essa estratégia número 2, ela é muito prática. Você não pode negociar um horário de uma coisa que é importante para você. E é importante o que a gente está falando, é o processo de evolução da sua dança. É o seu dom. É aquilo que você usa para se sentir bem, é aquilo que você usa como profissão, caso você trabalhe com dança, ou é aquilo que você usa para transformar a vida de outras pessoas, é aquilo que faz você fazer a diferença nessa geração. Isso é ou não é importante? É muito. A sua dança é importante, entende? Então, se ela é importante, não negocie os horários de prática dela, assim como você tem o horário do seu almoço.
É que, é claro, o horário do almoço, ele é inegociável porque se você não comer, você vai desmaiar no restante do dia, não é verdade? Você tem que comer, você tem que se alimentar. Por isso que o horário de comer é inegociável. Seu corpo não deixa. Torna a parte do seu treino, da sua prática, algo inegociável também, como se fosse comer. Entende? Nossa, Sonic, mas é esse nível? É. Isso vai te ajudar. Isso é bom para você. Você não vai se tornar um maluco por dança com isso aqui, né? Pelo contrário, você está fazendo o que é necessário para você ter um dia a mais de prática. Ou 2 dias a mais de prática, por exemplo. Então, faz assim. Estabelece. Se você não tem uma rotina de dança, eu vou te dar um manualzinho aqui. Estabelece para a semana que vem, né? Semana que vem começa dia 26. Um dia e um horário para você fazer o seu treino. Pode escrever agora se você quiser. Não precisa escrever aqui nos comentários, tá? Mas pode escrever no seu caderninho, no seu bloco de notas aí. Ó, lembrando, tem que ser um dia e horário que você não tem nada, né? Porque senão você vai colocar uma coisa no lugar do mesmo jeito, né? Então tem que ser, por exemplo, vai lá, como eu falei, quarta-feira às 21. Pá! É o seu horário de treino, beleza. Tá marcado, você não vai marcar mais nada nesse horário. Aí ele vai acontecer, beleza? Sonic, eu já tenho um dia de treino, eu quero aumentar. Você vai fazer a mesma coisa com outro dia e outro horário da semana. Se você já treina ou já faz aula segunda às 20 horas, qual que é o seu próximo? É terça às 22. Beleza. Você vai anotar na sua agenda, no seu caderninho. Anota no celular, faz um lembrete, qualquer coisa que for boa para você. Algo que te ajude a lembrar. E não negocia. É um compromisso que você vai fazer com você, né? Para que você evolua a sua dança. Beleza? Não negocia os horários do seu treino. Isso vai te trazer evolução. Se você está parado há muito tempo sem você conseguir evoluir, isso vai te ajudar demais. Beleza? Então, estratégia número 2, beleza? Ó, o Xangar aí, filhote do leão, beleza, mano? Tudo certo? Estratégia número 2 é não negociar os horários do seu treino. Assim como quando você faz aula com alguém, você tem que estar lá no dia e no horário estabelecidos, o treino que é só você tem que ter a mesma coisa. Você vai ver como isso não vai dar resultado para você, vai dar muito resultado, com certeza, absoluta. Eu sei porque eu faço isso e acompanho muita gente que faz e dá muito resultado. Você vai evoluir, beleza? E vamos para o número 3. Bora lá, galera. Última estratégia. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca nos comentários, porque estamos chegando no final aqui da nossa live, beleza? Mas eu sempre tenho 5 minutinhos para responder caso tenha pergunta. Deixa eu só ver quem está por aqui. Tali, Briggs, Michele, Bruna, Rafael, Xangar, né? Felipe, Camille, Adriano. Boa, galera. Tem gente que está aqui desde o começo. Estou muito feliz, galera. Valeu demais. Estratégia número 3. Ó, escreve aí para mim alguém. Estratégia número 3. Beleza? Escreve aí. São 2 palavras, beleza? Estratégia número 3 para você melhorar sua rotina, ou ter uma rotina, ou mudar para sempre a sua rotina com a dança. Escreve aí para mim alguém. 2 palavras, hein? Acompanhar, certo? Acompanhar processo. E eu vou te explicar. Valeu, Xangar, tamo junto. Entenderam, pessoal? Escreve aí para mim. Acompanhar processo. E agora eu vou explicar o que significa. Ou seja, acompanhar o seu processo. Né? Escreve aí para a gente poder fixar na mente. Eu vou explicar para você. Obrigado, Camila. Escreveu. Quem mais estiver escrevendo. Obrigado, Michele. Isso aí, pessoal. Obrigado por escreverem. Tamo junto. Olha, todo mundo escreveu. Aí, interagindo. Valeu, galera. Bom, as estratégias aqui, o nome delas, tem um nome até claro, mas é bom a gente destrinchar cada uma delas, né? Acompanhar o processo é o quê? Eu quero te incentivar hoje a você ter algum lugar onde você vai acompanhar o seu processo de evolução, ok? Por quê? Porque... Perdão, galera, travou aqui. Voltando, né? Desculpa aí, travou. Voltando. Eu quero te incentivar a ter uma estratégia, tá? De acompanhar o seu processo, para isso servir como ponto de evolução para sua dança. Entende? Sonic, peraí, como que isso vai me ajudar? Você acompanhar o seu processo significa você saber e se conhecer, né? Entender cada vez mais daquilo que você faz com a sua dança. Pontos bons, pontos a melhorar, coisas que estão faltando você buscar, coisas que você já tem e às vezes não aproveita bem, coisas que faltam você aproveitar melhor, entre outras. São várias. Você pode anotar tudo isso que eu falei. Tudo isso pode servir na hora de você acompanhar o seu processo, tá? Mas o que isso vai trazer de benefícios para a sua rotina, que é o nosso título aqui, né? Como você estabelecer uma rotina. Acompanhar o seu processo vai te dar um motivo do porquê que você tem que ter essa rotina. Olha que legal.
é mais uma estratégia a seu favor, assim como as outras duas. Ou seja, para pensar, se você tiver uma estratégia para sua rotina, isso vai ser bom? Vai. Agora imagina se você tiver 3 e você trabalhar com todas em conjunto. Você vai ter uma ferramenta poderosa para sua rotina acontecer. Então, é acompanhar o seu processo. Como que você pode fazer isso? Eu vou te dar algumas opções. Tenha um bloco de notas, tenha um aplicativo de anotações que vai te ajudar a escrever as coisas que você tem. Tenha um caderno, meu caderninho aqui, ó, né? Ele é o caderno aqui, né? Claro que tem o conteúdo da live, mas eu tenho um caderno só para anotar da minha dança. Eu escrevo antes, eu escrevo depois do meu treino, eu escrevo quando eu estou estudando e ouvindo alguém falando, né? Quando eu estou assistindo algum vídeo sobre material da minha dança ou de dança em geral. Eu anoto depois de uma aula, então acabou a aula, o que eu faço? Se a aula é presencial, eu pego meu celular e anoto o que eu lembrei dessa aula, não só a coreografia. Detalhes, o que eu percebi? Como é que eu estou me sentindo? Começa a fazer isso. Se você já faz, boa, continua. Não deixe esse processo parar. Se você não faz, começa a fazer. Você vai ver a diferença que vai fazer na sua dança você acompanhar seu processo com maior profundidade. Entende? Então acompanhar o processo é justamente isso. É você se conhecer cada vez mais e esse autoconhecimento vai te dar motivos, mais motivos do que você já tem, para você continuar tendo uma rotina. Como eu falei no título aqui, né? O título é o seguinte: você pode mudar a sua rotina para sempre da sua dança, né? Eu tô treinando, eu vou dar um exemplo meu, né? Porque é algo que eu passei, que eu vivi, então a gente pode falar mais do que a gente viveu, né? Eu comecei em 2019. Em junho de 2019, eu comecei, tá, a fazer uma estratégia de treinar no mínimo 3 e no máximo 5 dias por semana a minha dança, tá? Sonic, por que isso? Porque menos de 3 para mim ia ser pouco, então eu precisava de 3 ou mais, e mais de 5 iria prejudicar o meu desenvolvimento das minhas outras tarefas. Porque, é claro, imagina, você treinar 5 dias, você vai cansar muito. E eu treino cramp, é uma dança extremamente intensa, né? Então, se eu treinasse mais que 5 dias, o que ia acontecer? Eu ia ficar destruído. Eu não ia conseguir, às vezes, render nos meus estudos, no meu trabalho, porque eu trabalho também com o corpo, eu dou aula. Então, eu estabeleci a minha rotina. O que aconteceu? Anotando, deixando ali os dias certos, fazendo tudo direitinho. O que aconteceu? De lá para cá, eu nunca parei essa rotina. Ou seja, estamos em abril. Já vai fazer 2 anos que eu treino toda semana, sem parar, de 3 a 5 vezes. Isso me trouxe evolução demais, 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 demais. Eu danço há muitos anos, há mais de 10 anos. Só que depois que eu comecei a fazer essa rotina de 2 anos para cá, nossa, mudou tudo. Sonic, eu tenho que fazer igual você? Se você quiser e tiver possibilidade, eu sugiro. Se você não quiser ou não puder, faz igual eu falei. 1 dia por semana, tá ótimo. Isso vai te ajudar demais. Beleza, pessoal? Então, estratégias entregues, ok? Perguntas. Vamos lá que a Camille colocou uma pergunta aqui pra gente poder ir pro final da nossa live. Bora lá. Pergunta da Camille, colocou aqui. Como posso começar a pôr em prática? Minutinho só dá um gole de água. Felipe falou aqui, hoje acompanhou a ministração do O2. É isso aí, mano. Valeu. Continua lá, firme. É uma rotina também. Sempre anota tudo. Camille, como pode começar a pôr em prática? Você falou muito bem, né, Camille? Começar. O começo é sempre a menor unidade possível que existe, né? Então vamos colocar. Nós temos o número 0. E qual que é o próximo número inteiro, sem ser fracionado, sem ser porcentagem, depois do 0? 1, ok? Então começa sempre pelo 1, ok? Poxa, você quer começar a ter uma rotina, escolhe um dia e um horário. Se for possível, coloca 1 hora de prática. Aí você pode treinar o que você tiver em mente, o que tiver melhor para você no momento. Pode ser a coreografia do seu grupo, pode ser a sua dança, se você tem dança espontânea, freestyle, qualquer treino de dança, de preferência o que você mais gosta para começar, tá? Começa com o que você mais gosta, com um dia e um horário. É um treino, um dia e um horário. Um treino, um dia e um horário. Fica lá repetindo toda semana esse 1. Vai chegar uma hora que vai ser automático você conseguir colocar outro, porque você fez o 1 direitinho. Entende? Então, para você ir além, faça o 1 da forma certa. Isso vai fazer com que a sua rotina comece. Ok? Então, estratégia para começar, um dia e um horário. Comece semana que vem. Não deixa passar não. Aproveita a vibe aqui, o hype aqui dessa live, que é para motivar todo mundo a treinar mais.
Já coloca aí, acabou a live, escreve aí, semana que vem, quinta-feira às 10, sexta-feira às 6, terça-feira às 18, aí você vai ter o melhor horário de acordo com a sua rotina. Começa com um, isso vai te motivar e te ajudar a fazer os melhores, os outros. Tudo bem? É isso aí, galera, muito bom. Então,